Programa Justiça no Ar. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021 e começa agora o programa Justiça no Ar. Este quadro semanal de entrevistas produzido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá e é transmitido ao vivo aqui pela nossa fanpage do Facebook. Eu me chamo Fernanda Picanço e hoje o programa Justiça no Ar tem como convidada a juíza da primeira vara civil e de fazenda pública da comarca de Santana, doutora Aline Conceição Cardoso de Almeida Pérez, que irá falar sobre a inovação das audiências no contexto atual para garantir a melhoria da prestação jurisdicional. Bom dia, doutora Aline, seja bem-vinda ao programa Justiça no Ar. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Doutora, para a gente iniciar já bater um pouco, falar mais sobre esse assunto, nesse novo contexto da pandemia, é normal que novos hábitos fossem surgindo, né, e passassem a fazer parte do nosso dia a dia. Nesse contexto, se intensificou muito o teletrabalho e as teleaudiências, né? A senhora participou recentemente de uma capacitação na Escola de Formação de Aperfeiçoamento dos Magistrados, que é a EFAM, e também na Escola Judicial aqui da Justiça Eleitoral, da EJAP. Concurso de audiências telepresenciais no novo contexto da pandemia e o webinário Visual Law. O que mais chamou sua atenção e como trazer esses temas abordados para o contexto atual? Muitos aspectos me chamaram a atenção nesses cursos. Eu vou citar alguns, como por exemplo a rapidez em que houve essa mudança. E um dia nós estávamos fazendo audiências presenciais e no outro já era uma audiência virtual, que um novo teletrabalho, né? Conferências, videoconferências. Então, uma das coisas que me chamou mais atenção foi isso. A outra foi a imperiosa necessidade de aprender, todos os operadores do direito aprenderem as funcionalidades das várias plataformas digitais que são colocadas à nossa disposição e despertar para as inovações tecnológicas, para esse novo desafio, um novo olhar, porque vieram para ficar, com certeza. Dentre essas capacitações que a senhora participou, teve do webinário Visual Law, né? O Visual Law é uma sub-área do Legal Design, é isso mesmo, doutora? Isso. Legal Design, né? Que ele usa elementos visuais para tornar o direito mais claro, mais compreensível. Você poderia explicar como é que funciona esse mecanismo? Sim, como você falou, o Visual Law, ele é uma vertente, né, do Legal Design. E como muitos, e ao contrário, aliás, do que muitos pensam, ele não se limita à estética, não. Ele é uma ciência. O legal design é uma ciência que busca achar soluções para novos desafios. E o Visual Law está já no final, já seria uma manifestação, uma exteriorização de todo esse procedimento. Ou seja, visa transformar um assunto complexo numa linguagem fácil, usando elementos visuais, gráficos, figuras, cores e também simplificando a linguagem jurídica, não desnaturalizando essa linguagem, porque a linguagem jurídica, ela existe, ela é peculiar ao saber jurídico e não tem como a gente se desfazer dessa linguagem própria, dessa área de saber. Mas deixando os textos mais coesos, mais concisos, mais claros, mais transparentes, visando um maior acesso ao jurisdicionado, ao leigo em assuntos jurídicos, conhecer e compreender a matéria. É importante destacar que o rito jurídico ele vai permanecer, né? Essa linguagem jurídica do Visual Law, ela vem facilitar o entendimento para o cidadão, não é isso? E isso vem facilitar o entendimento, mas sem
tirar as peculiaridades próprias do conhecimento jurídico. Certo, doutora. Acho que a gente deu para entender um pouco mais sobre essa nova metodologia que está sendo implantada, que é o Visual Law. Ela é nova no judiciário? Ela começou na Europa, começou em outros países e está vindo aos poucos, né? Na verdade, está em uma construção. Tanto é verdade que muitas pessoas ainda não querem conceituar o Instituto de maneira ainda um pouco diferenciada. Não há um consenso quanto à definição exata, mas a definição aqui posta hoje para você foi no sentido de um maior consenso nessa definição, só que está ainda em construção e se tenta hoje já usar dessa nova ferramenta tecnológica para trabalhar não todos os atos, mas pelo menos iniciar com atos como, por exemplo, mandados de intimação ou outros mandados que são recorrentes e que podem ser padronizados e, mais do que padronizados, facilitar esse entendimento, essa compreensão para o cidadão. Perfeito. A justiça, tanto no nível local, nacional e internacional, não parou. Foi adotado esse mesmo mecanismo de teleaudiências em todos os países? Sim. Na verdade, houve um salto muito grande. Com a pandemia, que não foi só local, é uma pandemia mundial, o que aconteceu foi que todos os países, sem exceção, passaram então a utilizar as inovações tecnológicas para que o judiciário, o serviço da justiça, a prestação judicial, não fosse interrompida, não sofresse solução de continuidade. E aí ocorreu uma mudança significativa no ambiente de trabalho, passamos ao teletrabalho, que antes ocupava talvez cerca de 5%, hoje já está bem mais que 80%, 90%, né? E passamos a adotar as teleaudiências e as videoconferências. Doutora, a gente tem uma diferença aí em teleaudiências e videoconferências. Quais seriam essas diferenças? Sim. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele já editou uma resolução tratando das intimações pelos meios eletrônicos, da videoconferência e da teleaudiência. Nessa resolução, explica bem a diferença. A videoconferência é para aqueles atos à distância, mas ocorridos dentro do ambiente de uma unidade judiciária. Já a audiência virtual ou audiência telepresencial ou teleaudiência, são sinônimos, já é quando a transmissão à distância ela é realizada em locais externos às unidades judiciárias. Entendi. Doutora, dentre os pontos que foram abordados no curso, foi destacada a plataforma Zoom, que é os que são usados, eu acho, para as teleaudiências, para as videoconferências, aqui pelo Tribunal de Justiça do Amapá. E também foi destacada as funcionalidades do Zoom também para a realização de teleaudiências e de que forma isso vem facilitar o trabalho do magistrado. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá está de parabéns. A ENFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e a EJAP, que é a nossa escola judicial. Estão todos de parabéns porque não só estão usando plataformas fáceis, intuitivas, de fácil manuseio, de boa qualidade visual, de boa qualidade auditiva, como estão subsidiando tanto servidores como magistrados nos conhecimentos técnicos necessários para operar, para conhecer essas funcionalidades. E o Zoom, que é o adotado aqui na Justiça Estadual, ele goza dessas qualidades de estabilidade, de fácil manuseio. Ele tem inúmeras funções, ele grava justamente com recursos audiovisuais
E tem funções que, no exercício do poder de polícia na audiência, o magistrado precisa se valer, respeitando, claro, sempre as prerrogativas, tanto dos advogados públicos como dos particulares e dos membros do Ministério Público. Então, tem funcionalidades assim propícias para trabalhar a incomunicabilidade das testemunhas, para trabalhar a colheita da prova de maneira mais adequada possível, segura. E tudo isso está valendo muito a pena. E falando assim de testemunhas, como é que está funcionando a questão das testemunhas, né? Elas estão usando a plataforma Zoom? Como é que está sendo realizada essa coleta de informação junto às testemunhas? Sim. Essa questão da incomunicabilidade das testemunhas, ela é uma questão crucial, porque grande parte das provas colhidas num processo são testemunhas, né, que são ouvidas, e o Código de Processo Civil, a nossa Constituição Federal e também o Código de Processo Penal, ele tem o princípio da incomunicabilidade das testemunhas, que faz parte do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. E aí é importante, então, um magistrado, diante desse novo cenário, né, de inovações tecnológicas, de teleaudiências, tentar, na medida do possível, garantir essa incomunicabilidade. Como se está fazendo na prática, diante da vara onde eu trabalho, que é a primeira vara civil de Santana, e eu acredito que meus colegas também já estão fazendo do mesmo jeito. Ao iniciar a audiência, identificando o processo, o tipo de audiência, todos os partícipes daquela audiência, e verificando que a audiência é de instrução e, portanto, vai ser ouvido alguma testemunha, o que acontece? Tanto ou o juiz ou o assistente de audiência já identifica as testemunhas previamente arroladas e as encaminha para um lobby, que é uma sala de espera, onde essas testemunhas elas ficam aguardando serem chamadas e sem poder ouvir ou ver tudo que está acontecendo na sala de audiência virtual. Isso é uma forma que o Zoom nos oferece, uma funcionalidade importantíssima para a gente assegurar essa incomunicabilidade, fora as outras ferramentas que nós temos, como, por exemplo, citando o princípio da cooperação. É muito comum a gente pedir ao advogado ou à parte, sabendo que a testemunha, por exemplo, está no mesmo local, no escritório de advocacia, antes de ouvir essa testemunha, numa colheita, por exemplo, da prova de depoimento pessoal, que é antes, a gente pede para fazer um zoom de 360 graus no interior, no ambiente, para verificar se a testemunha está ou não ali ouvindo o depoimento ou da parte ou até de outra testemunha, porque a lei é bem clara, nenhuma testemunha pode presenciar o depoimento da outra se ainda não foi ouvida no processo, justamente para não viciar a colheita da prova. Há também outras ferramentas, como eu posso lembrar da localização pelo WhatsApp. Pode, o juiz, que é o presidente da audiência, que é o destinatário final da prova e que exerce o poder de justiça, poder de polícia na audiência, ele pode muito bem pedir para que a testemunha, através do seu WhatsApp, mande o seu localizador, a fim de verificar realmente onde essa testemunha se encontra naquele dado momento. Esses e outros recursos já estão sendo usados. E não correr o risco dela estar sendo direcionada a falar algo, né? Orientada, direcionada, ou até mesmo sem nenhuma má fé, estar escutando conversas que podem mais tarde interferir no seu depoimento. Perfeito. Doutora, mesmo com essas novas tecnologias que estão sendo adotadas, a gente percebe que teve uma certa resistência
por parte de alguns operadores do direito. Esses cursos, eles deram um novo olhar tecnológico para os demais magistrados? Sem dúvida. É assim, toda quebra de paradigma tem resistência. O ser humano, ele resiste quando ele tem que sair da sua zona de conforto. Isso é normal que aconteça. Ora, nós estamos há muito tempo, desde o início, tendo um modelo presencial, territorial. Da noite para o dia, apareceu uma pandemia mundial que fez com que a gente mudasse esse novo olhar. Passasse a usar mais um meio eletrônico, uma plataforma digital. E isso, para muitos operadores do direito como um todo, assim, foi difícil. Esses operadores, muitos deles resistiram a essa mudança no primeiro momento. Às vezes por insegurança em conhecer essas ferramentas tecnológicas, às vezes por achar que o modelo presencial seria o melhor. E aí, com esses cursos que estão ampliando, aperfeiçoando nossos conhecimentos técnicos acerca dessas funcionalidades, dessas novas ferramentas, com certeza os magistrados ficaram mais otimistas, mais seguros, verificaram as vantagens e desvantagens e deram um novo olhar para essa figura aí que está acontecendo, né, das teleaudiências, que está rompendo distâncias, obstáculos geográficos dos nossos longínquos locais, né? E com eficiência está atendendo a demanda, fazendo com que a justiça, mesmo o mundo parando em muitos aspectos, a prestação jurisdicional não parou. A senhora acha que houve uma celeridade mais para julgar os processos? Fernanda, eu não tenho nem dúvida. Houve uma celeridade grande, uma maior produtividade. As estatísticas da corregedoria, do nosso tribunal, falam por si só. Como eu te falei, antes, uma pessoa que ia ser intimada para um ato processual como uma audiência, era confeccionado um mandado, esse mandado ia para uma central de mandados, lá era distribuído para um oficial, o oficial pegava esse mandado, ele tinha um tempo para cumprir esse mandado, correndo o risco de não conseguir êxito na diligência, para poder retornar esse mandado. Hoje, com a possibilidade de uso efetivo das comunicações processuais por meios eletrônicos, tal qual WhatsApp, e-mail, é possível a gente comunicar as partes, testemunhas e advogados em tempo quase que real. É possível fazer isso e isso está dando uma celeridade bem maior para tudo, inclusive para a realização das audiências. Por exemplo, na primeira vara civil, que é onde eu trabalho, nós estamos no mês de junho e eu ainda tenho pauta de audiência para esse mês. Pela celeridade e eficiência. As pessoas estão entendendo que elas podem sim usar essa nova metodologia para atuarem no Poder Judiciário. E a Justiça, então, como eu sempre digo, deixou de ser um local para se tornar essencialmente um serviço que está indo às casas dos cidadãos, aos mais longínquos locais, está desafiando as barreiras territoriais que antes existiam no modelo presencial. A senhora acha que a dificuldade seria a internet? Sim, muitos desafios acontecem. Muitos desafios, né? Um dos desafios, no próprio contexto de desigualdade, né, social, é a exclusão digital. Infelizmente, nós sabemos que nem todos têm esse acesso a uma internet de qualidade, a um smartphone ou notebook de qualidade. Então, isso eu diria que é o nosso principal desafio, inclusive. Mas já estamos também, o Poder Judiciário, o sistema da justiça como um todo, e não só o Judiciário,
já está correndo atrás dessas situações, a exemplo do IAPEN. Hoje no IAPEN, que é o nosso Instituto Penitenciário, nós temos cerca de 6 salas perfeitamente estruturadas e adaptadas para as audiências. Então, hoje, um juiz, numa vara criminal, ou qualquer outro juiz, pode ouvir um interno sem que esse interno seja deslocado da dependência prisional para o fórum, o que demandava muitos custos, tempo, demora, né? E hoje é possível. Também, né? É uma logística toda nesse sentido. Mas é importante dizer que para uma audiência virtual acontecer hoje, basta que a parte tenha em mãos um smartphone, PC ou notebook e a conexão com a internet. E se ainda assim essa parte ou testemunha alegar para o juízo que não tem essa estrutura tecnológica para se fazer presente, pela resolução do CNJ, todos os tribunais, todos os juízos, todas as varas dispõem hoje de uma sala passiva, de uma sala em que pode receber esse jurisdicionado para que ele seja ouvido em teleaudiência. Perfeito, doutora. Acho que era isso que eu ia perguntar mesmo. O que acontece se a pessoa não tiver acesso? Mas aí hoje todas as varas dispõem dessa sala para ouvir quem não tem esse acesso, né? Isso mesmo. Tá. No final do curso, houve um fórum de discussões e uma plenária, né? E dessa plenária são 9 enunciados para o âmbito civil e 5 para o âmbito criminal. Que tipo de guia rápido de experiências que estão dando certo e quais seriam esses enunciados? Tá. Como você bem falou, é um guia rápido que foi construído coletivamente num curso que terminou numa grande plenária, envolvendo magistrados tanto estaduais como federais e envolvendo práticas exitosas, práticas que estão dando certo em vários locais. Então, esses enunciados, eles materializam essas práticas e eu posso dizer como exemplo recomendações para que sempre que possível as pessoas sejam intimadas por meios eletrônicos. E nisso, em Santana, nós já tivemos uma prévia reunião com a Defensoria Pública e, na medida do possível, com os advogados, a OAB, no sentido de que venham as petições iniciais, sempre que possível, já com endereço eletrônico da parte envolvida, com o número do telefone, que isso já vai viabilizando, vai acelerando todo o trâmite do processo, né? Então, tem uma recomendação nesse sentido, tem a recomendação de usar a sala de espera para assegurar a garantia da incomunicabilidade das testemunhas e também para garantir audiência reservada de um réu, por exemplo, preso que não teve talvez a oportunidade de conversar antes com seu defensor público, ou conversou, mas conversou pouco. É possível a gente usar essa sala também para que a parte possa, querendo, ter essa conversa reservada com seu causídico, né? A recomendação também, como está acontecendo já aqui no Tribunal de Justiça, nos fóruns, de se editar tutoriais. Nós já temos na primeira vara civil e várias varas aqui da capital também já tem, no sentido de quando a gente intima a testemunha ou a parte, já encaminha por meio eletrônico, que pode ser o WhatsApp, um tutorial que explica direitinho qual é o fluxograma de desenvolvimento daquela audiência, mostrando para o usuário que é fácil, que é simples e que é possível. A senhora também teve alguns enunciados inclusos, né? Sim, nós conseguimos catalogar, né, vários
várias questões, várias experiências que se mostrou muito profícua no dia a dia do fórum e apresentamos acabaram sendo aceitas, né, e transformadas em enunciados. É importante ressaltar que além da sua participação, a gente contou com participação de outros juízes, também outros magistrados aqui do estado do Amapá, e também teve outros participantes do Brasil todo, né? Nessa capacitação que a senhora participou. Sim, vários magistrados daqui do Amapá e magistrados do Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, como eu falei, tanto a nível estadual como federal. Nessa capacitação também, vocês tiveram a oportunidade de fazer um estudo de caso, não foi? Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, um dos motivos pelos quais eu parabenizo muito a INFAM e as escolas judiciais é pela nova metodologia usada, que se baseia na metodologia ativa. Ou seja, o aluno, o participante, ele é o protagonista de todo o processo ensino-aprendizagem. E ele participa ativamente, claro, com a supervisão dos tutores, que supervisionam e trabalham os pontos estratégicos. Mas nessa nova forma de metodologia, os mecanismos são participativos ao extremo, que faz o aluno internalizar, vivenciar os saberes, refletir aqueles saberes e não só receber do professor como acontecia na modalidade tradicional. E entre essas metodologias ativas nós temos a oficina. Então, tanto no civil como no criminal ocorreram as oficinas, e no civil a gente trabalhou uma oficina envolvendo uma ação civil pública e um problema ambiental. Então deu para fazer essa metodologia, foi com os magistrados todos, como Sim, aconteceu? Foi essa metodologia de oficina, ela envolveu os magistrados da turma, cada um com uma função específica. Uns foram o magistrado da audiência, que presidia a audiência, outro foi um membro do Ministério Público Federal, já que o processo estava no âmbito federal, e tiveram vários advogados, tiveram ONGs e vários incidentes processuais, justamente para verificar qual seriam as estratégias mais viáveis em cada incidente processual que ocorre ou pode ocorrer durante uma instrução. Perfeito. Doutora, para finalizar a nossa entrevista, que já está chegando ao fim, como é que a senhora vê o futuro do judiciário? Então, essa foi uma das perguntas no final do curso. Como você, magistrado, vê o futuro? As audiências telepresenciais vão ser a regra? Vão ser a exceção? O que o desafio legislativo vai propor? E a vivência? Eu penso que, no mínimo, vai passar a existir com mais vigor o sistema híbrido. E quando eu falo sistema híbrido, não falo só das videoconferências, porque as videoconferências já existiam antes mesmo da pandemia. Mas eu falo das teleaudiências, das audiências virtuais. E eu até ouso dizer que pode ser até uma regra geral tais audiências, deixando as audiências presenciais como exceção, porque traz mais comodidade para as pessoas, dá empoderamento, dá autonomia, dá celeridade ao processo. Então, a gente quer ficar com o melhor. A gente tem que esperar o futuro. Isso, só o futuro vai dizer. Amanhã já é o futuro, né? Isso. Amanhã é o futuro. Doutora Aline, para terminar, eu queria que a senhora deixasse as suas considerações finais aqui para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Tá. Eu quero, assim, registrar, como eu já havia falado, que o Poder Judiciário, ele está atuando
ele não parou de funcionar em nenhum momento, até porque o serviço judiciário é um serviço essencial e agora ele está cada vez mais focado não no local, o local do fórum, o local ali que antes existia, mas num serviço que está realmente invadindo os lares, aproximando o Poder Judiciário do seu usuário final, do jurisdicionado. E esse jurisdicionado, ele está tendo maior acesso, né, pelos meios eletrônicos e digitais, e ele é o objetivo, o acesso a ele é o objetivo final do Poder Judiciário, como acesso não só ao serviço, mas à justiça propriamente dita. Doutora Aline, muito obrigada pela sua participação. E o programa Justiça Anual vai ficando por aqui. Justiça Anual é uma prática idealizada pela Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Amapá. Tem como direção-geral Bernadette Farias, na apresentação eu, Fernanda Picanço, na direção dos estúdios Flávio Lacerda. Nós vamos ficando por aqui e na próxima segunda tem mais. Espero por você, espero que nos acompanhe também. Até mais. Obrigada. Na Justiça do Amapá, você pode ser atendido sem precisar se deslocar até o fórum. Para isso, o Tribunal de Justiça dispõe do balcão virtual, uma ferramenta de atendimento pela internet, por meio de um computador, notebook ou celular. Sem sair de casa, você tem acesso aos serviços do Judiciário. É simples e rápido. Acesse o portal do Tribunal. Clique no link do balcão virtual. Pesquise a unidade em que deseja atendimento. São 3 opções: e-mail, WhatsApp, videoconferência. Primeira opção: o endereço de e-mail está disponível para tirar dúvidas e clicando no link, o usuário será direcionado para um gerenciador de e-mail já configurado em seu equipamento e poderá solicitar as informações que precisar. Segunda opção: ao clicar no número do WhatsApp, o solicitante será direcionado automaticamente para iniciar a conversa com o atendente, seja via smartphone ou navegador do computador. Terceira opção: aqui você poderá falar diretamente com um dos nossos servidores. Ao clicar no link de videoconferência, você será direcionado para a página do Google, onde é necessária ter uma conta de e-mail configurado. Após configurada a sua conta, o sistema de videoconferência estará pronto para iniciar. Clique em Pedir para participar e aguarde para ser atendido. O balcão virtual permanece aberto durante o horário de atendimento forense, de 7h30 às 14h30. Em caso de alguma dificuldade de atendimento pela plataforma, entre em contato com a nossa central pelo telefone 96-3312-3800. Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Programa Justiça no Ar.